Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um trecho de uma das aulas de um dos meus cursos, onde eu falo um pouco sobre Clean Code, código limpo, mais especificamente aplicada à nomenclatura de variáveis, alguma coisinha de função e tal, mas que dá uma introdução aí se você nunca estudou sobre esse tema. Acho que esse vídeo pode lhe interessar, pode lhe encurtar um pouco o caminho de entender, principalmente aplicado ao cenário de JavaScript. Então, vamos lá. Então esse livro, que em português se chama Código Limpo, ele nada mais é do que um guia de boas práticas, ponto. Ele não é um processo, ele não é uma técnica, não é para uma linguagem específica, ele traz uma série de princípios organizados em capítulos, onde o Robert Martin começa explicando o que é um código limpo, e depois vai entrando em código limpo relacionado à nomenclatura, relacionado à coesão, relacionado à orientação a objetos, e por aí vai. Ele vai entrando a fundo no livro, e trazendo boas práticas e disfunções, más práticas que você deve evitar e por que você deve evitar. Mas ele não é o tipo de livro que conta uma história do início ao fim. Você pode pegar e ler capítulos meio que isolados, vamos dizer assim, e você vai tirar proveito de qualquer forma. Então você consegue usar ele, inclusive, como fonte de consulta posterior, por exemplo, para manter o seu machado afiado. A primeira coisa que o livro aborda é o que é código limpo. E daí o Robert C. Martin traz várias definições do que seria um código limpo. Tá? Eu não vou trazer aqui só conteúdo desse livro, eu vou trazer algumas vivências práticas também e algumas boas práticas que eu considero que valham ser mencionadas também. Mas as definições que ele traz são bem interessantes no livro, porque ele junta diferentes autores, diferentes engenheiros de software com larga experiência, e pede que eles definam o que é um código limpo. E eles trazem coisas, por exemplo, como leitura agradável. Aquele código que você vai olhando, vai lendo, vai entendendo, vai absorvendo o conhecimento do que ele faz, e você não fica frustrado ou confuso, ou, meu Deus, se eu mexer nisso aqui, certo que vai parar de funcionar alguma coisa. Você consegue digerir aquele código. Ele usa o termo, inclusive, que a melhor métrica de qualidade de um código é o número de WTFs por minuto. E que tu olha o código, tu fica, mas que droga é essa? Mas que droga é essa? Mas que droga é essa? Quando tu faz muito, mas que droga é essa? Mas que diabos é isso? Coisa do tipo, quer dizer que quanto mais interjeições dessas você usa, quer dizer que pior é este código. Então ele fala também que um código limpo é um código coeso, um código então que tem coerência, que ele tem geralmente uma única responsabilidade, ele faz aquela responsabilidade muito bem, isso a gente chama de alta coesão. Então, um código coeso é um código coerente com a sua responsabilidade, e ela está bem delimitada, as fronteiras dessa responsabilidade. Então, um código que não causa confusão, um código, isso é muito importante, um código que outros conseguem mexer. Então, você não escreve código limpo somente para você. Você escreve código limpo para os outros. O Martin Fowler fala que qualquer programador consegue escrever códigos que computadores entendam. Mas somente bons programadores conseguem escrever código que humanos entendem. Então, é um pouco disso que é escrever código limpo. Então, um pouquinho disso é o que ele traz no primeiro capítulo do Clean Code, que é o que é um código limpo. E daí o segundo capítulo, ele é bem focado em nomenclatura, e que é o que eu vou focar hoje na sessão aqui. Tem um ditado que eu não lembro agora o autor, mas era TI também, que ele fala que existem só duas coisas realmente difíceis na computação. Uma delas é invalidar cache e a outra é dar nome às coisas. Sempre que a gente vai dar nome às coisas, a gente fica ali um tempo, que nome eu vou dar para isso? E justamente esse segundo capítulo do livro, ele trata sobre como é que a gente dá bons nomes, e a importância da gente dar bons nomes às coisas que a gente constrói no software, porque isso acaba levando a uma reação em cadeia de outras coisas boas na nossa aplicação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente tem que dar nomes significativos às coisas que a gente está codificando. O que são nomes significativos? Nomes que signifiquem algo, que revelem o propósito do que você está codificando. Então, se eu estou fazendo uma variável, um nome que revele o que ela vai armazenar, para que ela serve. Se você está dando nome a uma função,
né, um nome que signifique o que essa função faz, né, o que você espera como retorno dela, né, o que ela vai te propiciar de benefício, de resultado. Se é o nome de uma classe, né, qual é o contexto que ela vai trazer para as informações contidas nela, certo? Então esse é um primeiro ponto. O nome ele tem que revelar o propósito. E aí a gente já entra num ponto, né, que a gente começa a questionar se o que é melhor, nomes curtos ou nomes mais longos, certo? Na prática, um nome curto demais, uma letra só, por exemplo, conste A. O que significa conste A? Né? Não significa nada, certo? Eu vou ter que analisar uma série de outras coisas para conseguir entender o que talvez A signifique, porque A sozinho não significa nada. Agora, se eu tiver também um nome extremamente grande, né, talvez também, né, ele não vai ser prático, né, não vai estar limpo o suficiente para mim ler ele e entender. Né? Se o nome for uma frase, né, vai ser bem complicado também. Então, o ideal, obviamente, é você, né, ter ali um meio termo, mas a tendência, visto que hoje as nossas ferramentas de codificação, elas nos dão autocomplete, elas nos dão ferramentas de busca, elas têm uma série de recursos para aumentar a produtividade. Hoje em dia, né, nomes maiores ali do que meia dúzia de letras não são um problema, certo? No passado, o pessoal até tendia a fazer nomes super curtos. Por quê? Porque os programas tinham limitação de memória, tinha limitação de caracteres nas variáveis, daí o pessoal tinha que economizar nas letras. Mas hoje você não precisa e as ferramentas te ajudam a programar rápido, mesmo com variáveis um pouco maiores, certo? Então, se você tiver na dúvida entre uma muito pequena e uma tendendo um pouco mais a ser grande, né, eu diria que tem mais chances do nome ser significativo na variável maior. Tá? Não é uma regra absoluta, mas geralmente, né, as variáveis com uma nomenclatura um pouco maior, eu vou dar alguns exemplos aqui, elas tendem a ser um pouco mais significativas. Então, nomes significativos, eles ajudam, né, na busca, ajudam na refatoração, ajudam você a identificar olhando o código, né, para que servem as coisas e onde elas estão sendo utilizadas. Mas é uma dica, né, se você não consegue pronunciar, né, se você não consegue ler o nome da sua variável, da sua função, você não consegue falar dela numa discussão, né, com seus pares, talvez não seja um bom nome também. Ele fala para evitar um mapeamento mental. O que é um mapeamento mental? Você tem uma série de variáveis que não te dizem nada, do tipo A, B e C. E daí você tem que ficar o tempo todo olhando o código, se lembrando, A é tal coisa, B é tal coisa. Tem que fazer esse mapeamento mental. Evite isso. Né? Coloque seu cérebro para trabalhar, né, no entendimento do algoritmo, não no descobrindo o que é cada variável. Certo? As variáveis elas têm que ser óbvias. As funções elas têm que ser o mais explícitas possíveis. Certo? E aí uma recomendação que eu dou bem nessa linha, use substantivos. Né? Não é uma regra de 100%, não é uma regra universal. Mas, no geral, variáveis, né, com nomes de substantivos, né, então coisas, né, elas tendem a ser mais significativas do que variáveis que são só letras, ou só siglas, ou só verbos, ou coisa do tipo. Se você tem um substantivo, você tem uma coisa mais substancial, certo? Daí vem o nome substantivo, né? Algo mais substancial. Então, use uma variável nome ao invés de n, né? Ou número ao invés de n também, né? Ou qualquer outra coisa, né? Com n, comece com n ao invés da só da letra n. Tá? Então, use o substantivo em si, o que ele quer expressar. E a outra sugestão é agrupe em contextos. Não tenha contextos muito grandes. Se você tiver uma função grande, a tendência é que você vai ter muitas variáveis, muitas lógicas ali dentro, e é muito difícil de entender uma função grande. O nosso cérebro, ele trabalha muito melhor quando a gente tem pedaços menores de informação para processar e para raciocinar sobre. Um code smell é quando você tem que escrever um comentário, né, para explicar uma variável, certo? Isso, novamente, é um smell, é um cheiro, não quer dizer que esteja podre, mas está com algum indício ali. Então, se eu tenho que colocar, né, em cima da variável days um comentário dizendo que é os dias desde a criação, por que eu já não coloco no próprio nome da variável, né, days since creation, ou dias desde a criação, alguma coisa assim, que já deixa a própria variável mais explícita, que eu não tenho que consultar o comentário. Tá? Então, essas aí são dicas, são boas práticas, que eu tenho uma função. Propositalmente, eu não coloquei os tipos aqui, apesar de ser um arquivo TypeScript.
que já não era para dar pistas. Né? Então eu tenho uma função aqui de calcular. Né? A princípio, o nome calcular, ele não é um nome ruim. Né? Ele é um verbo, ele exprime ação, né? As funções elas têm que exprimir ação, mas ele não me diz exatamente o que eu calculo, e as variáveis dele não me ajudam muito. Né? Porque vocês concordam comigo, né, que ele tem uma variável E, T, J, P e um TAC. Né? E daí você fica assim, que diabos, né, faz esta função? Ela calcula o quê? Né? Opa, aqui tá até um bug aqui, escrevesse assim, ó, divide por 100, botei mod ali. Então, esse é um exemplo de função que ela funciona, que ela está correta, ela resolve o problema do cliente, mas possivelmente ninguém, exceto eu, sabe para que ela serve, a não ser que já tenha feito um sistema desse tipo, né, já tenha se deparado com esse tipo de cálculo. O que essa função está fazendo? Ela está calculando o valor total de um contrato de financiamento. Então notem que ela não me diz isso. Quando eu olho ela não me diz isso. Certo? Eu tenho que saber, eu sei porque eu escrevi isso. Se me jogasse isso aqui, eu ia demorar um tempinho até mais ou menos entender e talvez chegar a essa conclusão. Né? Então, como é que eu poderia refatorar isso para deixar esse código muito mais limpo? E quando a gente terminar ele, vocês vão perceber que ele ficou muito mais interessante de ler. Né? Esse meu E aqui, essa variável mequetrefe, é a entrada do meu contrato. Tá? Então, é quanto o cliente está dando de entrada. Certo? Esse meu T, ele é a quantidade total, né, do meu contrato de financiamento, do meu bem, na verdade. Né? Eu posso botar aqui, vamos pensar que é de veículo, né? Eu posso botar nem total aqui, eu posso colocar, por exemplo, valor, né, veículo, que talvez total também não seja expressivo o bastante. Certo? Então, talvez um valor veículo, se é financiamento de veículo, né, a gente pode botar aqui, ó, calcular contrato veículo. O que é esse meu J aqui? Esse meu J são os juros. Né? Na verdade, para ser mais explícito, é a taxa de juros. Certo? Então aqui eu tenho uma taxa de juros, que é aquele meu J ali. E essa minha taxa de juros, ela tem que vir um valor decimal, né, de 0 a 1. Se por um acaso, olha o que eu estou fazendo aqui, né, como não está tipado, se por um acaso vier maior do que 1, quer dizer que a pessoa, né, passou o percentual não decimal, eu divido por 100 para pegar o valor decimal. Né, então a pessoa passou, por exemplo, 2, querendo dizer 2%, eu tenho que dividir por 100, né, para ser 0,02, certo? E daí com essa taxa de juros eu posso fazer o cálculo de juros composto, esse aqui é o cálculo de juros composto. Né? O F vezes, né, a potência de 1 mais taxa de juros elevado na P. O que é o P num contrato de financiamento? É parcelas. Certo? Meu P aqui é P de parcelas. Isso aqui é o cálculo de juros composto. E para encerrar aqui, o que falta? Falta o nosso, tem o F aqui, né? Que o F é o valor a ser financiado, tá? Então ele é o valor do veículo, né? Do valor do bem. Mas se não quiser chumbar só para veículo, né? Eu posso botar aqui o valor do bem, contrato do bem. Tá? O F ele é o valor que vai ser financiado. Né? Então a gente pode botar valor a financiar, por exemplo. Tá? Que é a parte sobre a qual incide juros, certo? Quem já fez contrato de financiamento ele sabe o que eu estou falando. Tá? E se isso não vai mudar, eu posso usar, em vez de var, eu posso usar um const. Eu vou calcular uma única vez e vou usar depois. Tá? Isso ajuda a deixar mais legível o código também. E esse TAC, o que é o TAC? O TAC é uma jogadinha, porque o TAC ele é uma sigla, na verdade. E talvez, para quem é do ramo bancário, que já mexeu com financiamento, seja a única daquelas variáveis que entenderia no primeiro momento. Porque o TAC é a taxa de abertura de contrato, certo? Ele é uma sigla justamente para isso. Aí essa taxa varia dependendo do tipo de contrato que você faz, da modalidade de crédito que você está assumindo. Então é um valor que é somado com a sua dívida, né, para fazer o valor total do seu contrato de financiamento, certo? Então talvez esse TAC aqui, eu não precise mudar ele, né, para não botar lá taxa de abertura de contrato, se não quiser ficar muito grande, talvez o TAC no contexto bancário, ele seja significativo, certo? E se ele não for significativo o suficiente, talvez, né, eu usar, né, um comentário
uma documentação em código, né, ajude. Então eu posso pegar aqui, barra, asterisco, asterisco, né, dou um Enter, eu posso fazer uma documentação no próprio código, né, do que faz e o que espera esta função. Então, por exemplo, né, a entrada que o cliente vai dar, o valor total do veículo, né, a taxa de juros a ser aplicada, eu posso botar, inclusive, ó, ao mês. Né? Isso aqui pode ajudar. Então, esse é um exemplo de comentário, né, que ele é um comentário mais rico, um comentário que substitui uma documentação externa, já está no código. Ela ajuda quando eu vou chamar a função, né, dou lá calcular contrato de veículo, abro, né, parênteses, né, ela já começa a me sugerir ali, ó, toda a documentação está aqui já agora. Tá? E isso me permite que algumas variáveis que estão no domínio do negócio, que mesmo que eu traduza, tá? Talvez eu bote taxa de abertura de crédito, a taxa de abertura de contrato, a pessoa fica assim, tá, mas ainda assim eu não sei o que é isso. Tá? Porque a pessoa não domina o negócio da aplicação. Eu posso colocar nessa documentação aqui. Né? Taxa de abertura de crédito. Né? Valor fixo baseado na modalidade, por exemplo. Tá? E o que faz essa função? Né? Calcula o valor total financiado de um veículo com juros. Certo? Então, não é toda função que você vai precisar fazer esse tipo de documentação, mas algumas funções mais core, que envolvem regra de negócio, talvez seja interessante, tá? Principalmente se você for compartilhar essa biblioteca, essa função, com outras áreas da sua empresa. Tá? Então, só dando um exemplo aqui, no caso do TAC, especificamente, seria útil ter esse comentário. Tá? No caso dos outros, talvez eles já estejam significativos o bastante, você queira ignorar. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Mas no TAC, talvez seja interessante. E para finalizar, essa função que já está bem melhor do que quando a gente pegou ela tem mais texto? Tem, mas agora tu lê o texto, tu consegue entender, né, bem melhor o que ela faz. Para finalizar, já que a gente está usando TypeScript, a gente pode melhorar isso, né, tipando, né, os nossos valores, certo? A gente pode estar tipando para evitar uma passagem de valor, né, errada, por exemplo, para dentro da nossa função. Certo? E a própria função a gente pode dizer o que ela retorna, né? Que é um number ali no final. Certo? Então isso vai evitar também que alguém, né, daqui a pouco abra a calcular contrato veículo e para o parâmetro entrada ela coloque sim. Né? Porque ela acha que a entrada é sim ou não, por exemplo. Tá? E, inclusive eu posso documentar aqui, né, o @return, se eu quiser. Né? Retorna o valor total financiado. Tá? Então aqui é entrada mais parcelas mais juros mais TAC, por exemplo. Tá? Então esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês, né, de como é que você aplica, né, nomes mais significativos, né, para melhorar uma função. Notem que ela ficou maior, sim, ficou maior. Só que função pequena não quer dizer necessariamente função melhor ou mais inteligente, né, ou melhor escrita. Tá? Só quer dizer função pequena. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos ligados a código limpo aqui no canal também, sinaliza para mim deixando o seu like e deixando aí nos comentários, né, que você quer mais vídeos desse tipo e tal. E se você também não concorda com alguma coisa que foi apresentada, também deixe aí nos comentários e vamos promover discussões sadias acerca de engenharia de software. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva. E se você quiser aprender a construir aplicações profissionais comigo, dá uma olhada na descrição, onde eu coloquei o link dos meus livros e dos meus cursos, onde você vê na prática não apenas esses conteúdos pontuais, como projetos do início ao fim. Bom? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!